eu caracterizo como reinvenção de uma tradição, porque a tradição de diálogo entre a pesquisa natural e a pesquisa social, ela está no DNA da geografia desde o seu início, desde as suas origens. Só que a maneira como isso era conduzido, era feito, no período que a gente chama de geografia clássica ou geografia tradicional, tinha os seus limites. E essa geografia clássica foi bastante criticada ali nos anos 70, 80, com boas razões para essas críticas. Tem a crítica ao empirismo, a crítica ao funcionalismo. Né? Só que se jogou fora o bebê com a água do banho. E esse jogar fora o bebê com a água do banho nos enfraqueceu. Uma leitura de longo prazo que se pode fazer sem grande dificuldade é que isso enfraqueceu. Né? As críticas eram necessárias ao empirismo e ao funcionalismo, principalmente, mas jogar fora o bebê com a água do banho, ao imaginar que, digamos, a pesquisa natural não interessa mais para a geografia, é um peso morto, é um fardo, é um lastro sem importância, já que a geografia seria uma ciência puramente social, isso justamente levou à dificuldade da geografia se posicionar melhor, se posicionar como protagonista em uma série de debates públicos que são vistos como essenciais, né? Da crítica à desmontagem do licenciamento ambiental ou da malfadada reforma do Código Florestal em 2012, a um olhar mais crítico sobre as chamadas avaliações de impacto ambiental, um olhar geográfico, que não seja simplesmente um olhar sociológico ou antropológico sobre os conflitos ambientais. Tudo isso remete ao papel que a geografia precisa ter, né? A não ser que ela se dissolva a si própria, ela precisa ter como geradora, produtora de objetos de conhecimento híbridos, né? Não seria propriamente a geografia ambiental, que seria um campo híbrido. Em última análise, pode pensar dessa forma, mas na verdade é porque ela produz objetos de conhecimento híbridos, né? Não são nem puramente sociais, nem puramente naturais, que demandam, que pedem, ou a gente pode dizer que exigem a conversa entre os conhecimentos das ciências da natureza, que no caso da geografia, dentro dela são os conhecimentos geomorfológicos, climatológicos, biogeográficos, pedológicos, e as ciências da sociedade, né? Ou seja, a pesquisa socioespacial dentro da geografia. Essa conversa, ela nos fortalece, ela permite que a gente justamente possa entrar em debates como aqueles que eu mencionei ainda há pouco, não na condição assim de coadjuvantes, atores coadjuvantes, ou até de figurantes, como tem acontecido muitas vezes, mas na condição de protagonistas, né? Vendo coisas, trazendo coisas que um sociólogo, que um economista, ou que um geólogo, que um meteorologista não vão trazer, ou não vão trazer de forma tão integrada, de forma tão bem informada, né? E essa preocupação, ela, digamos, ela tem mais ou menos uns 20, 25 anos, não tem mais do que isso, muito mais do que isso não. Por quê? Porque a geografia passou os anos 70, 80, isso entra ainda pelos anos 90, como eu digo sempre usando a metáfora da ponte, dinamitando uma ponte, dinamitando a ponte entre a pesquisa social e a pesquisa natural, né? Muitos geógrafos acharam que, para serem profundos em matéria de análise socioespacial, eles tinham que jogar fora como um peso morto todo e qualquer conhecimento sobre os processos, as dinâmicas, né, os ciclos geobiofísicos. Ou seja, o conhecimento da pesquisa natural, conhecimento geomorfológico, climatológico, etc. E muita gente ainda hoje acha isso, né? Continua achando isso, né? E no âmbito da chamada geografia física, a galera
muitas vezes devolveu, né? Deu o troco, se afastando, né, da geografia humana, se desinteressando completamente também, e aí, portanto, o abismo se aprofundou, né? E a ponte que a geografia clássica, a duras penas, ela construiu, uma ponte que, como eu já mencionei, tinha os seus limites, né? E que, portanto, não se trata de uma volta ao passado, mas de uma tentativa de recolocar a questão de uma ponte, né, dentro das possibilidades, das vantagens, das condições do século XXI. Né? E aí, por isso, a gente foi percebendo, ou alguns de nós fomos percebendo, que lá atrás, nos anos 70, 80, apesar de algumas críticas terem sido necessárias e importantes naquele momento, se jogou fora o bebê junto com a água suja do banho. Né? Então, a avaliação que alguns de nós fazemos é que, opa, se foi longe demais, se perderam muitas oportunidades por conta disso, vamos tentar ver como se pode, digamos, resgatar uma certa tradição sem voltar ao passado. A gente não volta ao passado, né? Não só não é possível voltar ao passado é impossível, mas também não é desejável voltar ao passado. A questão toda é construir pontes, promover diálogo, promover cooperação dentro da geografia, superar esse abismo, né, que foi cavado ali nos anos 70, 80, de uma forma nova, de uma forma que seja à luz do que nós aprendemos nas últimas décadas, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista teórico, conceitual, metodológico, né? E por aí vai.